Eu falei, na época lá do Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus também, toda a Idade Média, a Roma dominou, o cristianismo, né, dominou, depois veio Constantino, o imperador Constantino, que vai reformular, né, depois dos anos 1500, né, vai reformular, vai aderir o cristianismo, vai puxar para a Turquia, né, Turquia poderosa, o segundo império romano do Oriente, né, com Constantino, tá? Então, você veja bem, a população não tinha acesso ao estudo. Você obedecia aquilo que a autoridade falava. E mesmo que a autoridade falasse mentira, a população acreditava neles. Acreditava nos padres da igreja, nos cardeais, no Papa e no imperador. Porque eles eram autoridades. Então o que eles falavam era verdade, embora fosse mentira. Mas ninguém tinha condições de descobrir que era fake news. Naquela época nem tinha noção do que era fake news, né? Então, né, a mesma coisa na época de Jesus. Quanto fake news na época do Senhor Jesus, contra o próprio Senhor Jesus, daquela população analfabeta da Judéia antiga, que era dominada pelo Império Romano. Mas, olha, a mesma coisa nós estamos vivendo hoje. Dominava a Judéia. Eu gosto de falar assim, Jesus, na época de Jesus, para a gente ter um parâmetro, tá? Que aí o ouvinte, o aluno meu, estudante, sei lá eu, ele tem um parâmetro para raciocinar e para ver a distância de séculos que a humanidade continua do mesmo jeito, né? Então você veja bem, a população não tinha estudo, não tinha conhecimento. A maioria, ou toda a população em geral, era analfabeta, não lia. Não existia escola, alfabetização em massa. Para quê? Não interessa. Roma queria impostos. Pagou impostos e está tudo em paz. Roma gosta e quer. Tá? Não tem revolta. Se tiver revolta, entra o exército romano, mata todo mundo na hora. Acaba com todo mundo, mata todo mundo. Crucifica, mete a espada, decapita, faz o que quiser. Certo? Agora, pagando impostos e vivendo tudo calmo, é que o Império Romano quer. Pagou tudo bem. Para poder governar tranquilo. Pagou, tá, né? Tudo certinho. Então você veja bem, sempre foi assim, em toda a história da humanidade, né? Então, e lá na época de Cristo, quem que lia? Quem que tinha conhecimento da lei mosaica? Era o antigo sinédrio judaico, que seria assim, a sinagoga judaica da época, né? Era o sinédrio judaico, onde estavam os sumos sacerdotes e os partidos políticos da época, que todo mundo cansa de falar toda hora. Os principais eram os fariseus, saduceus, os herodianos, os essênios também, só que os essênios eram mais voltados para a espiritualidade, tá? Não tinha muito, assim, política, aquela ganância política, aquela coisa. Quem era mais a ganância política eram os fariseus e saduceus, dois grupos políticos fortíssimos, tá? Que disputavam a lei mosaica e os ensinamentos de Moisés e da Sagrada Torá. E que liam no hebraico e faziam a interpretação à moda deles, conforme eles queriam, para dominar o povo. Então, quando você fala, então, Jesus foi uma pedra no sapato deles. Então os fariseus falam, nossa, como é que eles vão fazer? Esse Jesus aí ganhou a massa. Jesus ganhou a massa da população. Nós estamos perdidos. Com esses ensinamentos que ele está fazendo aí, milagres, tudo, nós vamos perder o nosso bem bom aqui. Porque a população pode invadir tudo aqui, destruir tudo, botar fogo, nós perdemos o bem bom e o Senhor Jesus aí vira rei. Precisava ter um aval de Roma, né? Se não tivesse o aval do imperador, não adiantava. Seria revolução, a Roma, o exército romano, matava todo mundo, destruía todo mundo, botava fogo em todo mundo. Como foi a invasão de Nabucodonosor, né? Destruiu Jerusalém por completo. Destruiu o templo de Jerusalém por completo. A invasão de Nabucodonosor, né? Então você veja bem. Então eram eles, o sinédrio judaico, que queria tirar Jesus do caminho. Não foi o povo judeu. Porque o povo judeu naquela época de Cristo, né? O sinédrio judaico era equivalente ao que hoje, professor?
Como é que é? O sinédrio judaico era equivalente ao que hoje? A juízes? Não, a não. corte? O sinédrio judaico é equivalente hoje no judaísmo às sinagogas. Que não é uma palavra, mas sempre chama de igreja, vai. Como tem igreja evangélica, igreja católica romana, mesquita árabe islâmica, tá? Então, templo budista. Então, o sinédrio judaico era onde tomava as decisões políticas da lei mosaica para dirigir os judeus praticantes, tá? Que era a maioria da população que obedecia, tá? Certo? Então, Roma deixava. Roma não colocou a idolatria no sinédrio judaico de jeito nenhum, tá? Roma respeitava, tá? As orientações religiosas dos judeus, contanto que não fizesse revolução. Se tivesse revolução, aí Roma intervinha. Roma interviria e matava todo mundo, entra todo mundo na espada. Então Roma permitia, estava pouco ligando com idolatria ou não, sabe? Então eles conservavam a lei de Moisés, né? As informações de Moisés estão aí na Sagrada Torá, e outras leis mais, né? Que depois foram esmiuçadas, né? Como a Mishneh Torá também, que tem as observações do filósofo Maimônides, né? Que reestruturou bastante também aí o judaísmo na Idade Média, tá? Mas o sinédrio judaico seria o que são hoje, a sinagoga, onde os judeus se reúnem com orientação do rabino, né? Que dá as devidas explicações, as devidas orientações de festividades, de jejum, de tudo que tem direito dentro da liturgia judaica, tá? E antigamente era o sinédrio judaico ligado ao templo de Jerusalém, que era onde se cultuava o Senhor Deus único do Gênesis, que é também o Deus único do cristianismo, em geral protestante romano, e também do islamismo. É o mesmo Deus cristão, é o mesmo Deus cultuado no islamismo. Mesmo Deus, tá? Em todas as denominações protestantes, é o mesmo Deus do Gênesis. E não sei por que tanta briga, né? Quem? E não sei por que tanta briga, né? Se é o mesmo Deus. Pois é, tanta briga, porque é a tal história, é o ser humano, né? É. O ser humano, o ser humano é muito orgulhoso, né? O ser humano é muito orgulhoso e ele não gosta de obedecer. Ele gosta de fazer a interpretação dele, né? E por quê? Porque, olha que estupidez, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. A sociedade não entende, gente. Você veja bem, para que esse bando de religião, vamos pegar São Paulo, né? Para não pegar o resto do Brasil. Olha, tonelada, vou falar tonelada, porque é muitas denominações, São Paulo, né? Em cada esquina você encontra 1, 2, 3 denominações evangélicas, protestantes. Para quê? Todas têm a Bíblia e todas fazem a interpretação ao bel prazer de Jesus. Do Gênesis, aliás, que chama de Antigo Testamento, né? Tá incluído na Bíblia, tá? Que é um erro. A Bíblia, ela tem um erro muito grande, que é a inclusão daquilo que chama de Antigo Testamento. Não é Antigo Testamento. Antigo Testamento é a Sagrada Torá, que ela é judaica e respeitada pelos judeus, que oram todo santo dia. Então não é Antigo Testamento, é mais novo do que o Novo Testamento. Porque ela tem mais de milhões de anos para trás, né? Desde lá de Moisés no Sinai, que recebeu as informações do Deus Todo-Poderoso, né? Tá? Então, é um erro isso aí. Então, você vê, todo mundo fala, e eu não sei porquê, meu Deus, eu não sei porque Deus Todo-Poderoso não abre a mente da população do planeta, em especial do Brasil, certo? Porque todas as religiões cristãs protestantes, gente, pelo amor de Deus, gente, está todo mundo falando de Jesus, Jesus não falou nada de dízimo, nem de oferta nenhuma, e todo mundo falando, engraçado que o povo não abre os olhos. Eles, a minha está certa. Não, a outra protestante que está certa. Não, a outra evangélica que está certa. Mas está todo mundo falando de Jesus.
E todo mundo está ganhando dinheiro em nome de Jesus, usando o nome santo de Deus para manter contas bancárias. E os bancos são mais sem vergonha ainda, hein? Porque se os bancos tivessem vergonha na cara, só que os bancos precisam de dinheiro, né? Então eles abrem as contas bancárias, né, para as denominações todas evangélicas, porque entra uma fábrica de dinheiro. E esse dinheiro os bancos aplicam e ganham mais dinheiro ainda também. Tinha que ter um imposto aí, né, professor? Se os bancos tivessem vergonha na cara, os bancos falam, o senhor que quer pastor, você vai abrir conta? Não, não pode abrir conta aqui no banco, tá? Você está abrindo conta em nome de Deus, amigo. Deus não existe aí com dinheiro, que é isso? Não pode. Tinha vai que no outro pagar, banco aqui, nós aceitamos, né? Tinha que pagar um tanto para a Receita Federal, né, professor? Tinha que pagar um imposto para a Receita Federal, não é? Não tem que pagar? Não paga, não paga. Mas teria que pagar, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. Meu Deus do céu, não sei como a Receita Federal... Olha, eu vou falar uma coisa aqui, hein? Que todo o Brasil escuta o que eu estou falando. Não tem medo, não estou nem aí. Porque eu falo a verdade. Que Deus ilumine o presidente Lula e que ele baixe uma portaria, um decreto obrigando todas as igrejas, sejam islâmica, judaica, evangélica, protestante, romana, diabo 4, todos